Dica cultural na área e agora nós vamos falar sobre um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uma sugestão da nossa aluna de Arquitetura e Urbanismo, Júlia Bezzi. Júlia, um prazer te ter aqui no nosso Conexão. O prazer é todo meu, obrigada. Que bom, então. Júlia, eu quero que você fala, né, um pouquinho do livro. É um nome bem chamativo, né? A gente fica pensando, o que será que vai dizer sobre morte? Como assim? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho por que você resolveu ler esse livro e falar um pouquinho de como que a autora trabalha a temática da morte nessa obra. Eu comecei a ler esse livro por indicação de um perfil no Instagram que eu sigo, que fala sobre livros, e eu sempre achei a temática muito interessante, porque eu sou uma pessoa que até começar a ler o livro não sabia lidar muito bem com a morte. E nesse momento delicado de pandemia que a gente está vivendo, infelizmente esse é um assunto que está sendo muito recorrente, né, nos nossos dias. Então, eu achei muito interessante começar a ler um livro novo desse assunto que não estava inserido no meu dia a dia, mas eu me impressionei quando eu comecei a leitura, fui me aprofundando, porque o livro trata a respeito da morte de uma forma muito leve, muito sensível, muito delicada. A autora é uma médica geriatra especializada em cuidados paliativos, então ela tem uma sensibilidade incrível para falar a respeito da morte, porque ela vivencia isso todos os dias, profissionalmente. Então, eu gostei muito desse livro e eu acho que é uma leitura assim super necessária nesses dias que a gente está vivendo. Exatamente, ô Júlia, porque assim, eu até assisti o vídeo do TEDx, né, que ela fez a respeito dessa temática, que depois acabou virando o livro. A autora chama Ana Cláudia Quintana Arantes, que é a médica que a Júlia está falando, e ela até começa falando que todo mundo tem certeza que vai morrer, mas muita gente tem receio de pensar sobre esse assunto, né? A gente tem medo. E eu queria que você falasse assim a respeito das dicas que ela vai dando ao longo da obra, que vai acabando nos ajudando, né, a passar por esse momento, tanto se for com a gente quanto com algum ente querido ou conhecido. Então, eu achei esse livro muito interessante, justamente porque ela vai dando várias dicas ao longo da leitura para a gente lidar não só com o nosso momento de partida, mas com o momento de partida das pessoas que a gente ama. A gente tem muito medo de perder quem a gente ama, e ela fala que, apesar desse ser um processo natural da vida, a gente saber que as pessoas que a gente ama vão morrer, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender e a gente tem que saber lidar com isso para garantir que essas pessoas elas morram de forma leve, de forma delicada, para que não haja tanto sofrimento quanto nesses últimos momentos de vida. Então, durante todo o livro, a autora fala sobre esse assunto, que a gente deve aproveitar a nossa vida, que a gente deve ter mais sensibilidade em viver os nossos momentos, porque eles são aquilo que a gente tem no momento, e também saber melhor sobre como a gente quer morrer. Muita gente acha que isso é um assunto estranho, pode achar até um pouco difícil falar sobre isso, mas a gente tem que saber como a gente quer morrer e a gente tem que conversar com as pessoas mais próximas a nós a respeito disso. E também ouvir a forma como elas desejam morrer, elas desejam se despedir. Então, ela fala muito sobre o perdão, ela fala sobre os arrependimentos mais comuns que as pessoas têm no leito de morte, o que é uma parte muito profunda no livro. Ela fala muito sobre a gente aproveitar o momento, aproveitar o agora, e ela também fala muito sobre a importância desse assunto. Muito legal, Júlia. E outro ponto que chama muita atenção também na obra é a parte que a autora fala sobre espiritualidade. O que você pode dizer a respeito? Uma das partes que mais me tocou no livro é quando ela relata uma conversa que ela teve com um morador de rua e ela fala que ela chegou para ele e perguntou: "Você acredita em Deus?" E ele respondeu: "Não, em Deus eu tenho fé." Eu achei isso muito bonito porque fala um pouquinho a respeito da nossa necessidade de acreditar, e a autora também diz a todo tempo do livro que a espiritualidade ela ajuda muito no momento
da partida. Ela ajuda tanto para quem fica, tanto para quem vai, porque acreditar que existe algo maior, acreditar que existe algo além disso aqui que nós vivemos, ajuda e traz um pouco de conforto para aqueles que estão lidando com o luto. Interessante também que ela faz essa diferença entre a espiritualidade e a religiosidade, né? Não necessariamente a pessoa tem que ter uma religião, mas de alguma forma ela desenvolver essa espiritualidade é importante para passar por esse momento, né? E eu estava assistindo, ô Júlia, o vídeo do TEDx, que inclusive vocês de casa podem assistir, que está disponível no YouTube, e ela falando a respeito da gente olhar o sofrimento de uma forma diferente, né? De ter esse momento de controlar a dor, porque é um momento de muita sensibilidade para a família e para a pessoa. Que mensagem, assim, que essa parte trouxe para você? Então, essa foi até uma das partes que eu destaquei na minha postagem que eu fiz no Instagram indicando esse livro, porque no momento está todo mundo vivendo um momento difícil, né? Que ela fala que quando a gente está vivendo um período difícil, um período de angústia, a gente pode ter certeza que é a vida nos preparando para estarmos mais fortes e sabermos lidar melhor com os momentos de felicidade que estarão por vir. Então, eu achei essa mensagem muito sensível, assim, é uma mensagem até mesmo de esperança que fica nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. Então, é interessante ela abordar, né, mesmo sendo um livro que fala sobre morte, essa esperança de dias melhores, essa esperança de que o sofrimento ele vem por um motivo. Então, eu achei muito bonito essa parte do livro. Bonito mesmo, né? Foi um livro que fala de morte, mas fala muito sobre vida, né? Faz a gente refletir sobre a nossa vida. Ô, Júlia, eu adorei, então, a sua sugestão, a sua dica. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Obrigada, viu, por aceitar participar aqui do nosso quadro. Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí, a gente te aguarda para próximas, porque eu tô vendo aí que você está postando vários livros, depois a gente te convida para você falar mais a respeito, tá bom? Obrigada, eu vou adorar. Beleza, então, fica combinado. Pessoal, então é assim que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Obrigada pela companhia de vocês, um abraço bem apertado. Semana que vem eu volto com mais. Até lá, tchau, tchau. Você nunca fica doente sozinho, a gente fica doente com a nossa família. E a gente faz parte da nossa família, depois a gente se torna um doente da nossa família, e depois que a gente morre, é um buraco que fica nessa situação. E isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma como você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus.